Bom é estar na casa do Senhor. Rapidamente eu convido você a abrir a sua Bíblia no profeta maior chamado Jeremias, capítulo 18, versículo 1 ao 6. Eu pedi para que a comunicação colocasse essas fotos e se alguém desejar esse estudo aí, porque não daria para eu pregar tudo, porque é um estudo de mais de 20 folhas que eu preparei numa metáfora acerca dessa palavra que vou ministrar hoje. E ela servirá de pano de fundo para aquilo que eu vou falar. Eu lembro que eu ministrei isso bem vagamente, rápido, há uns 10 anos atrás, 12 anos aqui na IERC, sobre essa mensagem. Acredito que todos acharam. Tem uma ajuda para quem não achou, está entre Gênesis e Apocalipse. Que ajuda, isso é covardia, né? Isso não é para dizer que isso é só para mostrar que o pregador não está nem um pouco nervoso. Diz a palavra do Senhor assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Recebo a ministração sobre a minha vida, Deus querido. Sou totalmente dependente de Ti. Recebo o que a Tua igreja ministrou sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Queridos, acredito que muitos aqui, uma boa parte, conhece essa passagem bíblica, porque ela é muito poética, ela é muito linda, mas por trás dessa passagem, o porquê que o Senhor usou dessa metáfora com Jeremias, é da mesma maneira como ele usou a sua metáfora lá no capítulo 37 de Ezequiel, quando ele leva Ezequiel a um vale de osso seco e diz assim: ó, Ezequiel, poderão viver esses ossos? Porque ele levou ele num lugar, mas só que ele deu uma visão a Ezequiel. Mas o texto aqui, alguns veem para um lado, outros de outra forma, mas aqui é literal. O Senhor manda Jeremias descer à casa do oleiro, para que ele possa falar com ele ali, porque Jeremias profetizou durante 60 anos, só 40 anos da sua vida profetizando. Ele profetizou sobre Judá, do capítulo 1 até o capítulo 25, todas as suas profecias foram para Judá, porque Israel já estava dividido, tinha Judá, tinha sul e norte, Judá e Israel, que se dividiram logo que Salomão tomou posse do trono. Israel foi dividido, uma vergonha. Então ele pegou e levou Jeremias até aquele lugar, justamente para evitar o que estava por vir, porque só que depois do capítulo 25, Jeremias continua profetizando, mas aí já era tarde. Por quê? Porque a Síria, o Egito e a Babilônia travaram guerra anos e anos. Nesses 40 anos, Jeremias profetizando amando de Deus, para que Judá voltasse a ser o que ele queria.
Porque a briga das 3 nações poderosas naquela época resultaria num mais um cativeiro, que Judá seria levado a cativeiro para quem vencesse. Só que Judá tinha feito aliança com o Egito, e a Babilônia vence o Egito, a Babilônia vence os assírios e começa a dominar o mundo. E a primeira coisa que eles fazem, por retaliação, porque Judá não fez aliança com eles, eles levam Judá cativo, mas já estavam presos. Então essa parábola, ela é maravilhosa, e eu botei como título para nós: Casa do Oleiro, um lugar de transformação. Só que é uma parábola no Velho Testamento, e é uma palavra para a nação de Israel, em especial de camisa vestida, de tudo era para Judá. Mas eu quero parafrasear para nós hoje, trazer para os nossos dias, que é o único lugar que eu e você devemos estar, não devemos sair, e devemos pedir para continuar, é na Casa do Oleiro. E ela tem um significado muito grande. Casa do Oleiro é um lugar onde o artista manuseia o barro para transformá-lo em um belo vaso. Primeira lição tirada nesta metáfora para nós é que essa metáfora mostra para nós quem somos. Deus não poderia levar Jeremias numa mina de ouro. Deus não poderia levar Jeremias lá numa mina de diamante, onde o homem estaria quebrando pedras até encontrar um diamante e falar: está vendo aqui, Jeremias, ele está bruto, agora eu vou tornar uma pedra tão limpa, tão preciosa. Deus não poderia fazer isso, mas ele levou lá na Casa do Oleiro. E tem muito a ver, irmãos, porque a primeira coisa que Deus mostrou para Judá, para Israel, e mostra o que nós somos: barro. Barro. Aonde está você? Você é barro, mas há tesouro em vaso de barro. Barro. Existe 200 tipos de barro. Barro para telha, barro para casa de estuque, barro para fazer tijolos, mas para fazer vaso só tem só um que serve. Primeira coisa, qual é a obra-prima que vem da mão do oleiro para ele poder trabalhar? Nada mais do que barro. Se você hoje veio aqui para que Deus trabalhe na sua vida, você veio adorar o Senhor perfeitamente, você veio glorificar o nome do Senhor perfeitamente, você veio cultuar, não participar, cultuar ao Senhor perfeitamente. Mas a primeira coisa, se sinta e saiba que você é barro. Nós somos barro. Quando o homem pensa que ele é alguma coisa, Deus não molda deuses, porque ele é o único. A gente vê hoje homens fazendo trono e sentando no trono e recebendo uma coroa como se ele fosse alguma coisa. E aqueles que ainda botam o título vicário, filho de Deus, sabe o que significa? Substituto do Filho de Deus. Substituto do Filho de Deus não é pastor, não é bispo, não é homem nenhum, mas é o Espírito Santo que veio morar em nossa vida e fazer morada na minha vida e na sua vida. Ele é que veio substituir o Filho de Deus, porque ele disse assim: é bom que eu vá para o Pai, porque se eu não for para o Pai, o Consolador não virá a vós, e quando o Consolador vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Ele convencerá. O centurião de Cafarnaum é um exemplo de humildade. Ele diz uma frase forte para Jesus, Mateus 8:8.
E respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo ficará curado. Quer algo de Deus hoje? Deixa Deus moldar você. Quer um princípio para começar você entrar no plumo, não que você quer, mas o que Deus quer para você. E o que Ele quer para nós é maravilhoso, mas dá trabalho, e às vezes até dói, meu irmão. Porque não é fácil, não é simplesmente chegar lá, pegar o barro, botar aqui e formar o barro, o vaso, de qualquer jeito, não. Tem um processo, você está vendo aí. Tudo que Deus queria era manter Judá, era voltar Judá para Ele. Por quê? Porque Judá também fazia parte dos planos do Senhor. O que Deus quer fazer tem porquês, tem propósito. Deus não molda deuses, mas Ele abate o soberbo, exalta o humilde. Ele faz o que diz Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra como fogo? E pergunta o Senhor: e também não é a minha palavra que despedaça rocha? Porque eu fico muito com outra versão que diz assim: não é a minha palavra como fogo, e também não é a minha palavra como martelo, que esmiuça. Numa outra versão diz assim: que esmiuça pedra. Quando nós não nos colocamos como barro nas mãos do Senhor, sabe o que a gente vira? A gente vira um barro enrijecido, pedra. E Deus não tem prazer em bater, Deus tem prazer em moldar. Por quê? Porque quando o oleiro molda o vaso, é carinho, é amor, é com jeitinho, trazendo para cá. Mas quando leva para o forno, por isso que ele falou para Jeremias: Jeremias, não poderei eu fazer isso com a casa de Israel. Sabe por quê, irmãos? Porque a ação do oleiro termina quando o vaso vai lá no forno. E quando bota no forno, e que ele racha lá no forno, o oleiro só tem uma condição: ou maqueia o vaso para esconder a rachadura, e Deus não nos maqueia, irmãos. Às vezes até nos põe para o nosso bem. Ou Ele maqueia o vaso, porque depois que foi ao forno, ele enrijece de uma tal maneira, ele fica tão duro, que se ele tiver certinho, o oleiro depois só vai trabalhar fora, pintar, fazer as figuras. Isso são coisas de mulheres, né? Irmão, lá em casa, aquela varanda lá, tá pouco, parece até selva amazônica. É vaso de planta para tudo quanto é lugar, para cá, planta para lá. E de manhã ela está lá: oi filhas, bom dia. Eu falo: Jesus, meu Deus do céu. Falei: Solange, você está falando com as plantas, elas falam comigo. Oi, é igual alguns aí: mamãe está aqui. Eu falei: Jesus Cristo. Por quê? Depois que levou, enrijeceu, ou leva para as lojas para vender, ele vai ter que maquiar, ele vai ter que pintar. E para fazer ele de novo, o olheiro não consegue mais fazer. Sabe onde o olheiro joga ele? Num lugar de refúgio. Sabe o que é lugar de refúgio? É igual onde eu trabalhei nos Correios, tinha uma seção que chamava-se refúgio, e as cartas que não podiam ser enviadas porque não tinha selo, era jogado fora. Sabe quem faz nos fazer de refúgio? O diabo. Sabe por quê? Porque quanto mais torto você for, mais prazeroso é para Deus trabalhar na sua vida, meu irmão. Ele tem poder para endireitar você. Sabe por quê? Porque ainda que a árvore arrancada, jogada, mas ao cheiro das águas, ela torna a virar uma árvore frutífera e dá fruto para o louvor da glória do nome do Senhor. Significa o quê? Que o nosso Deus é um Deus de oportunidade. Ele não te joga fora. Você tem valor para Ele.
dele. E se você enrijecer na presença dele, ele tem prazer de quebrar você, bater em você, fazer pó, tornar barro. E como torna barro? Com a presença da água. E quem é a água? Jesus é a água da vida, e hoje ele quer restaurar, trabalhar na sua vida, para poder botar você um vaso bonito, seja interno ou externo. Deus quer usar você no futuro para a sua glória. Oh, aleluia. Fala, você é apenas barro. Sou mesmo. Sou mesmo. Aleluia. Tiago 4,6 diz assim: mas ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Significa isso? Que ele está falando para Judá e Judá: você é apenas barro, Judá. E a gente, nós colocamos, às vezes falamos coisas terríveis acerca dos judeus, e às vezes nós nos portamos como eles, e às vezes fazemos coisas até piores do que eles. Eles não quiseram, irmãos. Eles não quiseram, mas tem um grupo de igrejas cristãs messiânicas, né? Que adoram o Senhor, quando encontram o Messias, ficam igual criança. Eles não quiseram. João capítulo 11, versículo 12, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Não o receberam, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhe o poder de tornarem ou serem feitos filhos de Deus, a saber, naquele que nele crê. Crê em quem? Em Jesus Cristo. A misericórdia do Criador. Segunda lição, nessa metáfora, ele nos mostra uma sua grande misericórdia. A misericórdia do Criador, em dizer que ainda dá para aproveitar. Quando ele vai a Jeremias e fala com Jeremias, porque ele ainda tem vontade de trazer Judá de volta, porque Judá estava mal. Irmãos, nós olhamos para Jó e falamos que Jó sofreu, e sofreu mesmo. Irmãos, mas vai ler Jeremias para você ver. Escreve até um outro livro depois chamado Lamentações de Jeremias, que é mais choro. Vai lá, irmãos. Jeremias, filho de Uquias, da tribo de Benjamim, solteiro, não casou, sofreu, foi colocado em lugares terríveis. Sabe por quê? Porque profetizava e falava a palavra. Sofria ele, mas a palavra não. Paulo diz que ele estava algemado, mas a palavra de Deus não estava algemada, e a palavra de Deus é livre. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Deus hoje quer moldar você, querido, da maneira como Ele quer. Hoje é uma noite de salvação, uma noite de libertação, uma noite de moldação. Moldar significa trabalhar algo que só Ele sabe trabalhar, por dentro e por fora. A metáfora nos mostra que Ele quer um relacionamento com Israel. Na casa do oleiro, o barro na mão do artista, que é o oleiro, é um barro que não tem vida, para a transformação em um vaso usável. Qual é a situação de Judá ou Israel? Cativo, mortos, distante do seu Deus, mas não Deus distante dele. Como está a sua vida hoje? Como é que está a tua casa hoje, que foi o dia? Parabéns, irmãs, as mamães que estão aqui, né, que receberam aí presentinho dos seus filhos, dos netos. Parabéns pelo seu dia, Deus abençoe você. A você que é casada, jovem, e o seu ventre está fechado, que Deus abre a sua madre e te dê logo gêmeos, logo, em nome de Jesus. Principalmente quem tem 2 cachorrinhos em casa, quando vier beber, vem 2. Quem tem ouvido, ouça. Nunca foi tão direta.
Já olharam até aqui para mim, me intimidaram aqui, meu Deus. Alô, varão, está de paz, é de paz. Ele poderia descartar Israel no primeiro deslize, mas ele deu e dá oportunidade a eles até hoje, como deu e nos dá a oportunidade até hoje. Neemias 9, 30 e 31, Neemias disse isso. Ele diz assim: durante muitos anos foste paciente com eles, mediante o teu espírito advertiste por meio de teus profetas. Contudo, não te deram atenção, de modo que os entregaste nas mãos dos povos vizinhos. Graças, porém, à tua grande misericórdia, não os destruístes, nem os abandonaste, pois é um Deus bondoso e misericordioso. Mas não brinca com isso. Tem hora que Deus dá um basta, irmãos. Tem hora que Deus diz assim: chega. Tem hora que diz assim: agora é a minha vez. Você não vai fazer mais nada, agora quem vai fazer sou eu. O que Deus está falando para Jeremias, diz assim: ó, Judá está na minha mão, Jeremias. Continua você fazendo. Irmãos, eu sou Jeremias, eu vou embora. Por pouquinho do que isso a gente não aguenta. Você acha que pastor não tem luta? Tem dificuldade? Quando tu lembrar de um aqui, ora por ele. Olha pelo pastor Anselmo. Está muito gripado, resfriado. Ora pelo pastor Osemar, o pastor Rui que está aqui. Ora mesmo, irmão. Nós temos a responsabilidade de orar por vocês. Mas é mais fácil 800 lembrar de 12 ou 13, do que 13 lembrar de 800 um por um. Tem pessoas na igreja que eu lembro dele pelo lugar que ele senta na igreja. Tem pessoas que só sentam no lugar e faz lugar cativo. Eu passo assim, eu falo: fulano não veio hoje. Quando eu ligo, realmente, por que o senhor sabe? A igreja estava cheia, porque você só senta no lugar. Por favor, não é para você fazer lugar cativo não, só dei uma... A sua infinita misericórdia também é assim conosco, em que somos diferentes do povo de Israel e quase nada em termos de obediência. A diferença é que eles estavam na lei e nós estamos na graça. Deus continua o mesmo e a sua palavra também. Não abusemos da sua misericórdia. Deus estava falando que ele queria com Judá. Por trás, a gente não está por trás do que vamos fazer futuramente. Deus está agindo, irmãos. Tem a mão de Deus nisso. Deus não aparece no livro de Esther, o seu nome, mas aparece a sua atuação. Jesus disse: sem mim nada podemos fazer, e não podemos mesmo. Terceira lição desta rica parábola, ele mostra que ele tem interesse em moldar Israel, Judá. Você pode até perguntar: por quê? Qual é o interesse? E por que ele tem interesse em mim? João 1, 11, 12, eu já até falei: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que crerem em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Por que ele quer moldar minha vida, trabalhar na minha vida, me fazer de novo? Primeiro, porque ele te ama. Porque você não pode continuar da mesma forma. Porque ele tem propósitos para a sua vida. Deus não levou Jeremias para passear naquele lugar. Havia um grande propósito ao levar Jeremias para dentro de uma olaria. Pastor Samuel uma vez falou aqui, e é uma frase tão comum, mas não é corriqueira, porque a gente sabe que é Deus. Por que eu estou aqui? Por que eu vim parar nessa igreja? Porque Deus tem um propósito. Tem propósito, tem um porquê. Porque ele tem propósito para a sua vida. Deus não levou ele, Jeremias, apenas para passear e ver a beleza do artista chamado oleiro. Havia um grande propósito ao levar Jeremias para dentro de uma olaria. Jesus é seu oleiro. Ele mudou vidas no passado. Moldou vida no passado. Como eu e você quer moldar você hoje neste lugar. E o mais interessante, queridos, eu abreviei bastante, é que quando hoje tem máquinas que já trabalham com barro,
Tamanha tecnologia. Tem máquinas, são 2 rodas. As mais novas é uma roda só, e ali o oleiro bota o barro e liga lá na luz e trabalha. Mas a antiga é mais rústica do que aquela ali, mas ali ainda é primitiva. Elas são 2 madeiras, uma grande, uma embaixo. A de baixo ele faz com o pé. Pá, pá. Quando ele vê que o barro deu defeito, ele faz isso aqui, ele freia com o seu pé a roda de baixo. Por que ele freia? Porque deu defeito. Porque às vezes Deus freia a nossa vida, para a nossa vida. Sabe por quê? Porque estamos indo errado, irmãos. Estamos caminhando por uma forma errada, por um caminho errado. Ele para. Poxa, Deus estava agindo tão tremendamente na minha vida. Por que ele parou? Porque deu defeito. O barro enrijeceu. O barro ficou feio, o vaso ficou feio, deu rachadura. Aí ele ainda está barro. Aí ele para a roda, porque ele tem prazer em parar a roda e desmanchar tudo de novo, depois voltar. Só que o oleiro primitivo, ele tinha uma coisa, é o que diz Gênesis 1, o Senhor diz assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, 1:26. Façamos o homem, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Só o parte A. Significa o quê? Que o homem já estava pronto? Não, mas já estava dentro dele o desejo. Quando o oleiro bota a mão no vaso, ele molda o vaso de acordo com o que está dentro dele. O que significa? Que Deus quer moldar você da forma dele, meu irmão. Da forma dele. Está bom do jeito que está? E se a tua vida parou, de repente ele parou, porque o barro precisa ser trabalhado de novo. Precisa. Ainda tem cacos ali, ó, ele bate. Porque tem ar, tem que bater. Porque se não bater o barro, os cacos que veio com ele, vai ferir a mão do oleiro. Mas a mão do oleiro já foi ferida, meu irmão. A gente não pode ferir ela de novo. E a gente fere quando não temos comunhão com nossos irmãos, quando não abençoamos vidas. Hoje Deus trouxe eu e você aqui para a casa do oleiro para ser trabalhado. Sabe o que Deus queria evitar? O que já estava programado pela Babilônia: vencer a Síria e o Egito e fazer Judá escravo. E foi assim que aconteceu, mas eles não ouviram. Deus fala conosco, nos avisa-nos, para-nos, porque Ele sabe o projeto que o inimigo está querendo fazer mais na frente. Então hoje, rapidamente nessa palavra, essa metáfora Deus falou para ajudar seu povo, não apenas para uma não apenas para mostrar, mas para uma restauração nacional, mas uma transformação espiritual e moral. Hoje Deus quer nos preparar para encontrarmos com Jesus Cristo, o nosso Messias. Deus estava preparando aquela nação para o nascimento do Messias. Para nós, como barro, como vaso de barro, nos moldando, nos preparando para encontrarmos com Ele. E é todo dia, irmãos, precisamos ser amassados. É todo dia eu falo: Deus, me bate, me amassa, tira os cacos da minha vida, porque eu não quero mais ferir sua mão, já foi ferida. Se tem um lugar que não podemos sair, é desse lugar, da casa do oleiro. Porque tem horas que ele vai bater, mas tem hora que ele vai acariciar.
Tem horas que ele vai botar a mãozinha por dentro para trabalhar lá dentro, meu amado. Porque o oleiro bota a mão fora do vaso e bota a mão dentro também. Por quê? Porque ele precisa trabalhar lá dentro de você. Porque às vezes tem um caquinho lá dentro, tem alguma coisa lá dentro, tem mágoa que não acaba, tem esse perdão que não sai. Deus quer fazer. Aleluia. Graças a Deus que ela não veio falar comigo do microfone, não. Aleluia, Jesus. Levei um susto. Não sai. Deus quer falar. Deus quer nos moldar. Deus levou Jeremias à casa do oleiro e mostrou o que ele poderia fazer com Judá. Mas Judá não aceitou aquilo. Hoje, a palavra para nós é essa. Eu quero ir à casa do oleiro. Trabalha, Jesus. Deus trabalhou na vida de Zaqueu a partir do momento que Jesus olhou para ele. Deus encontrou com a mulher samaritana, Jesus encontrou com a mulher samaritana e trabalhou na vida daquela mulher, mas a primeira coisa que ele fez foi dar uma pancada nela. Tu disseste bem, 5 maridos já tiveste, porque esse também não é seu não. A palavra é curta, mas é objetiva. Deus quer trazer restauração, Jesus quer trazer restauração sobre a sua vida hoje. Agora. Tem um hino, não vou cantar não, que eu vou atrapalhar as irmãs. Diz assim: eu quero ser, Senhor amado, como um barro, como um vaso, nas mãos do oleiro. Deus quer quebrar de você toda resistência. Sabe o que é vaso resistente? É barro enrijecido. Eu já cheguei a falar para uma pessoa assim: pelo amor de Deus, você ainda quer sofrer mais do que isso? Bem, dinheiro no bolso, tudo do bom e do melhor, mas vazio, irmãos, só maquiado, é apenas um vaso maquiado. As irmãs principalmente que tem essa coisa singela, você não leva uma outra irmã e diz assim: vou ter um vaso lindo lá em casa, ela chega lá e vê aquele vaso rústico, só barro e nenhuma planta. Deus tem prazer em nos mostrar. Aí você vai dizer assim: não tem isso na palavra. Não tem. Deus tem prazer de nos levar e nos mostrar. Está aqui, ó, olha aqui. Irmãos, eu fico imaginando, eu caio durinho, e eu sei depois o que vem na frente. O que ele fez? Ele pegou um vaso de honra, trabalhado, bonito, lindo. É até metafórico que eu vou falar, meio ilustrativo, mas é a verdade, é a palavra. E disse aqui: eis aqui meu servo Jó, temente a mim. Aí o diabo disse: mas tu dá tudo a ele. Ele disse: toca nele, tira tudo dele, mas só não toca na vida dele. Deus tem prazer. Isso aqui Jó já era um vaso trabalhado, e depois foi levado à prova por causa disso. Eu falei: meu Deus do céu, Senhor. Aí ele diz assim: Senhor, então não me apresenta não, vai me botar na prova como Jó? Faça isso não. Mas nós somos irmãos hoje. Você bota uma Bíblia debaixo do braço e você vai, as pessoas não olham para você como olhavam antigamente não. Hoje a Bíblia é um todo. São livros, são páginas abertas.
E eu quero convidar você, junto com o Ministério de Louvor, eu convido você a ficar de pé, por favor, fiquem de pé.